Quero compartilhar com os irmãos um texto que ontem, inclusive, meditamos com nossos irmãos lá da congregação no Jardim Brasília. E convido você para abrir a sua Bíblia, mesmo assentado, ler o texto do Salmo 42 comigo. Salmo 42. Eu vou ler e os irmãos acompanharão aí a leitura. E mesmo assentados, reverentemente, estejam acompanhando o texto do Salmo 42. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Queridos irmãos, uma das realidades pelas quais não podemos escapar e nem dela fugir é que nós somos seres frágeis. Na realidade, não adianta pensarmos em uma postura de autossuficiência e nem julgarmos que por causa daquilo que temos, daquilo que somos, teremos condições suficientes para vencermos a nossa jornada e a nossa caminhada com as nossas próprias forças. No entendimento das Escrituras Sagradas, especialmente no livro dos Salmos, é que nós, seres humanos, somos frágeis, somos débeis, somos pessoas carentes, necessitadas, precisadas de auxílio. E não dá para a gente pensar de outra maneira e de outra forma. O salmo que nós lemos aqui nesta manhã faz parte do segundo livro dos Salmos, começando aqui no capítulo, ou melhor, no Salmo 42, e vai até o Salmo de número 72. E é interessante que esse conjunto de salmos, que fazem parte do segundo livro do Saltério, eles trabalham a ideia, trabalham o pensamento de que nós precisamos confiar em Deus. Do 42 ao 72
são salmos que trazem a linha de pensamento de que não podemos viver, nem podemos andar sem confiar no Senhor. Tanto é que lemos no início do culto a leitura do Salmo 63, que é um salmo que traz a mesma ideia, o anelo pela presença de Deus, onde o salmista diz que a graça de Deus é melhor do que a própria vida, e por entender isso, cumpre a ele bendizer ao Senhor com seus lábios, levantar as mãos e glorificar a Deus. Todas as vezes que assim nós nos colocamos e assim nós nos encontramos, nós estamos reconhecendo que somos falíveis e que o abatimento por vezes pode nos visitar. Não o abatimento físico, pelo cansaço, por estarmos extenuados da lide, do trabalho, ou por qualquer tarefa mais árdua e pesada, mas o abatimento mesmo da alma, aquele momento de baixa da nossa estima, da nossa vontade. E aqui o salmista, de maneira muito clara, trabalha esta linha de entendimento, esta linha de pensamento. E o Salmo 42 e o Salmo 43 trazem de maneira repetida a expressão que é uma pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É interessante a gente pensar que esta pergunta que o salmista faz a ele mesmo e à sua alma não é simplesmente uma pergunta retórica. Na realidade, é mais do que uma constatação de que ele está em abatimento. A pergunta é uma demonstração de que existe esperança, de que por mais abatido que nos encontremos, por mais difícil que seja o momento que estejamos atravessando, e por mais baixa que seja a nossa condição de estima própria, nós temos esperança. Porque o salmista diz: espere em Deus e ainda o louvarei. É interessante que quando esse advérbio aparece aí, ainda o louvarei, significa haverá um momento em que eu não estarei mais nesta condição, nesta prostração, nesta depressão, nesta baixa, nesta situação de abatido. Vai ter um momento que Deus me fará de novo louvá-lo e engrandecê-lo. E queridos irmãos, é bom que a gente entenda isso, porque Deus não quer entre os seus, de forma alguma, pessoas autossuficientes. Não existe essa possibilidade naqueles que foram chamados para ser de Deus. Deus trabalha no coração e na mente daqueles que são necessitados. Tanto é verdade que o salmo começa com a figura de um animalzinho, que é a corça. A corça é uma espécie de cervo, ou de cervo, eu vou trocar, né? Pronto, foi desamarrado. Hoje ele não está muito meu amigo, não. Aliás, microfone não é amigo meu. Mas esse hoje está meio complicado para usar. Então a corça é um animalzinho que vivia, uma espécie de veado, de cervo, que vivia junto às margens dos riachos. E eu disse, e sempre quando eu falo sobre esse salmo, eu gosto de fazer o contraponto. Existe um animal no Oriente, e eu já disse isso aqui em outras ocasiões. Esse animal é o camelo. O camelo, só de um gole, ele engole 50 litros de água. Só de uma golada vem 50 litros.
E é natural, porque na jornada pelo Oriente, no deserto, a sol e da areia quente, não existem fontes em todos os lugares. E o camelo é aquele animal que anda longas jornadas sem precisar beber água ou parar para descansar. De sorte que quando as cáfilas, esse é o nome, né? As cáfilas, é o nome feio. Quando as cáfilas daqueles viajantes com muitos camelos seguem, eles têm as paradas específicas para que o animal beba e venha então a se refrescar, se hidratar para nova empreitada, de uma nova distância de muitos e muitos quilômetros e até dias sem beber água. E o camelo é símbolo de autossuficiência. O contrário é a corça. A corça é um pequenino animal, não consegue absorver muita água e precisa beber água constantemente, precisa constantemente estar se hidratando. Por isso ela vive junto às fontes das águas. E nós, queridos, fazendo uma alusão ao Salmo e comparando, a nossa alma é semelhante a esse frágil e dependente animalzinho que é a corça. Precisamos constantemente estar junto às fontes das águas. E as fontes das águas nós encontramos na pessoa bendita de Jesus, que é a água da vida. Precisamos beber todo dia. É dito por aí pelos estudiosos que o ser humano precisa no mínimo de 2 litros de água por dia. Não é beber de uma vez, é beber algumas vezes durante o dia água, para poder estar hidratado. E aqui vem uma aplicação que eu quero trazer para nós nesta manhã. O crente, para estar satisfeito com Deus, não pode e não deve achar que só tomando como camelo no domingo à noite, ou uma vez por mês, ele estará pleno para enfrentar a sua jornada. Nós precisamos beber água todo dia, e onde estiver a água à disposição, toda hora temos que estar bebendo. Por isso devemos ser mais frequentes, mais assíduos, mais presentes, e não apenas na comunidade, que eu vou ver já já com os irmãos à frente, mas individualmente. Precisamos estar aos pés de Jesus e sempre beber da água. Ninguém vai andar a sua vida com Deus e a sua jornada aqui neste mundo achando suficiente apenas uma tomada de água em um dos cultos de semana e passar a semana inteira em casa sem ir à fonte, ou passar a semana inteira sem recorrer à fonte. É preciso bebermos a água sempre, contínua e constantemente, a água que é Jesus, a água da vida. Dito isto, queridos irmãos, eu quero pontuar algumas coisas aqui nesta manhã. Primeiro, o versículo número 2 nos mostra que precisamos tomar consciência de que somos pessoas carentes. Olha aí o versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Primeira coisa que o crente que quer viver pleno de Deus, da sua graça, precisa ter na sua mente, no seu coração, é tomar consciência que precisa do Senhor. Quando o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus, ele está afirmando o profundo desejo que ele tem da presença do Senhor. Quem é que tem sede? Somos nós. De que nós temos sede? De Deus. E de que modo nós devemos mitigar a nossa sede enquanto nós vivermos?
Esses são os elementos que o versículo número 2 nos apresenta, da consciência que precisamos de Deus. Enquanto nós, como crentes, não nos colocarmos nesta condição, queridos, não vamos de forma alguma dessedentar a nossa alma, e vamos viver sempre, sempre longe do Senhor. Segunda lição que esse salmo me traz, está aí no versículo número 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Segunda lição aqui, queridos, é saber, além de que nós precisamos de Deus, é saber que sozinhos nós não conseguiremos de forma alguma realizar os nossos desejos da alma. Sozinhos não teremos condições. Vamos nos alimentar continuamente do nosso abatimento. Enquanto não tomarmos consciência de que Deus é quem nos satisfaz, vamos viver abatidos, prostrados. E Deus é o Deus que está sempre presente e está conosco. O versículo 3 me ensina, então, 3 verdades. Primeiro, eu tenho que me perguntar o que tem me causado abatimento. Em regra, queridos, o que causa abatimento é o pecado. Abra aí a sua Bíblia no versículo 7 desse salmo. Olha o que diz: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. A ideia aqui do versículo 7 é uma ideia de que o abismo, ele é chamativo. O abismo puxa para baixo mesmo. E as regiões abissais são profundamente distantes da superfície. E eu fico pensando, como é que um abismo chama outro abismo? É gente que está mais do que no fundo, está lá embaixo. E o pecado causa esse distanciamento de Deus. Nós devemos vigiar e tomar consciência de que a pecaminosidade causa tristeza e abatimento à nossa alma. E não há aqui como mensurarmos e darmos qualificação ao pecado. Pecado é pecado. Em regra, quando estamos abatidos, em profunda tristeza, embora o Salmo não cite, apenas faz uma menção no versículo 7 de abismo chamando abismo, a figura aqui é do pecado. Talvez, querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve pela transmissão, você esteja vivendo profundamente abatido, e essa sua condição é resultado do pecado que tem causado este abatimento. Segundo, versículo 3 nos ensina o que é e quem remove esse abatimento. O versículo 3 nos ensina que é o próprio Deus, porque é uma pergunta aí: o teu Deus onde está? Ou seja, quem vai te livrar dessa condição? Que intervenção você espera do teu Deus? E nós sabemos que a intervenção de Deus é nos tirar desse estado, dessa condição, porque Ele é um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus perdoador, que remove de nós a condenação que o pecado certamente nos traz. E meu irmão, minha irmã, o maior benefício que a nossa alma precisa é o perdão de Deus para os nossos pecados. E por fim, em terceiro lugar, eu quero pensar com vocês no versículo 4. Como sair desta situação? Vamos ler aí juntos o verso 4. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Quarta lição que eu tiro desse salmo aqui, é que para sairmos desse abatimento é preciso valorizarmos as coisas que são de Deus.
Quando o salmista diz que começou a se lembrar, a recordar dentro de si, da sua alma, e a sua alma começou a se derramar, e ele pensou no tempo em que a multidão do povo de Deus passava, e ele era guiado em procissão à casa do Senhor, com gritos de alegria e de louvor. O salmista está trazendo em mente o tempo em que ele era mais assíduo, mais presente, mais frequente, que andava com mais vontade para a casa do Senhor. O Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O versículo 4 diz que a sua alma, seu coração, a sua mente, quando começou a recordar, a se lembrar daquilo que acontecia na casa de Deus, de como era a procissão, todos se dirigindo em festa para celebrar o Senhor, a sua alma começou a encontrar renovo. Valorize as coisas que são de Deus, meu irmão, minha irmã, mais do que as coisas que são desse mundo. Tenha mais desejo, mais vontade de estar com o povo de Deus do que estar nas tendas da perversidade. Tenha mais prazer em se reunir dominicalmente, na escola dominical, no culto matinal, no culto à noite, nas celebrações de semana. Desperte a sua mente, o seu coração, para estar na casa de Deus com os demais que são salvos. Só isso alegra o nosso coração. Por isso que o Hebreus, capítulo número 10, versículo 25, diz que nós não podemos deixarmos de congregar, como é o costume de alguns. Antes, pelo contrário, façamos admoestações todo dia, até o fim, porque o dia se aproxima. Valorize as coisas que são de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Traga para a sua mente boas recordações. E aqui eu não quero ensinar para você, porque eu sou contra a esse tipo de pessoas que acham que o tempo passado é melhor do que o tempo presente. Gente que fica pensando, ontem inclusive nós falamos isso aqui na reunião de professores na escola dominical. Cada tempo tem sua importância, cada época tem sua importância, cada momento tem seu momento especial. O que nós não podemos esquecer são as coisas que Deus fez por nós outrora, que continuará Ele a fazer hoje. Sua ação, sua intervenção, seu poder, sua graça, sua misericórdia, que são constantes, e a alegria que vivemos com Ele durante muito tempo da nossa vida. É isso que a nossa mente tem que trazer, o nosso coração tem que se permitir sentir. Não é saudosismo, não é ficar preso e amarrado na masmorra do passado, é no presente lembrar-se do que Deus já fez. E Ele é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. É o Deus que hoje faz também grandes coisas. Alimente o seu coração pelas coisas que são de Deus. Recorde em sua mente, seu coração, de onde foi que Deus te tirou. Como você se encontrava antes de encontrar-se com Ele. De que forma você vivia antes de encontrar a verdade. Como era a tua vida antes de conhecer as Escrituras. O mundo em que você vivia e o que você fazia te dava prazer, te dava contentamento, te dava satisfação? Claro que não. Recorde-se então que Deus te tirou de lá e te trouxe para a sua presença, para estar com os que são de Deus, para congregar, para comungar, para partilhar, para louvar. Recorde-se e em multidão, em festa, celebre ao Senhor. Vou dar aqui em primeira mão a notícia da reunião dos professores de ontem, já para você ir se preparando. Ontem nós decidimos que no dia da escola dominical deste ano, terceiro domingo de setembro, nós vamos fazer uma escola dominical diferente. Como nós não conseguimos chegar todos na mesma hora, porque sempre chega um antes, um depois e um mais atrasado, não dá para chegar todo mundo aqui 9 horas. Sabe o que a gente pensou ontem? Nesse terceiro domingo, nós não vamos ter o culto matinal quando encerrar a escola dominical. Vamos ter uma devocional e vai sair todo mundo junto pelas ruas do Resgate, com cartazes,
e de lá, onde você saiu, você vai para a sua casa. Multidão em festa, celebrando, saímos juntos da igreja e vamos andar por essas ruas aqui, Edgar Loureiro, as ruas do Resgate, vamos até ali o final de linha, volta e depois você vai para a sua casa. Olha que escola dominical diferente. Multidão em festa, o povo do bairro vai perguntar: quem é esse povo aí que eu nunca vi aqui desse jeito? E a gente vai sair cantando por essas ruas do Resgate, coisa gostosa. Eu já fiquei com vontade de fazer isso no próximo domingo. Mas quando a gente se alimenta a mente, o coração, recorda das coisas de Deus, do que Ele fez, do que Ele pode fazer, do que Ele está fazendo, nossa alma sairá do abatimento. Pode ter certeza disso. E se existe algum cristão, algum crente prostrado, abatido, por causa do pecado, por uma outra circunstância, o remédio é: recorde-se dos grandes feitos do Senhor. Comece a se lembrar. Salmo 126. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feitos. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é remédio. Segundo lugar, tenha recordações que liguem a tua mente e o teu coração a Deus, não às coisas. Sabe por quê? Porque determinados projetos, determinadas ideias, determinados acontecimentos, eles são específicos para aquele momento. E nem sempre funcionarão como funcionaram em outra época. Então eu tenho que me recordar de Deus que me permitiu naquele tempo, naquele momento, com aquele feito, realizar aquilo que foi realizado. Deus esteve presente, não no ato em si, mas nos Deus que nos deu condição de realizá-lo. Quando a gente pensar em Deus, se recordar em Deus, nós seremos muito mais felizes. Abra aí a sua Bíblia, por favor, e vá comigo ao número do Salmo 73. Versículo de número 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Lembre-se de Deus. O salmista está dizendo aqui que quase os seus pés resvalaram, quase se desviaram os seus pés, mas quando ele começou a pensar em Deus, ele foi restaurado. E por fim, meu irmão, esse salmo nos mostra que existe uma ajuda que vem de Deus para o momento oportuno. Finalizando, veja aí os versículos de número 2, de número 5 e do número 11. Fica de pé e vamos ler. 2, 5 e 11. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? 5. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei,
a Ele meu auxílio e Deus meu. Verso 11: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A ajuda vem do alto, a ajuda vem de Deus. Espere nele, e você vai louvá-lo por muito tempo ainda, enquanto Ele te conservar aqui com vida. Amém? Deus nos abençoe. E como diz um colega meu, sai dessa lama, jacaré. Não fique muito tempo aí no abatimento. Há solução para a tua alma. Vamos cantar um cântico enquanto eu convido os presbíteros a tomarem lugar à mesa aqui. O presbítero Emílio, que vem aqui também, está hoje aqui conosco. Presbítero. Ainda o louvarei. O ainda significa, vai ter um tempo que você vai sair desse estado e vai louvar ao Senhor. Vamos cantar. Qual é? Foi pago um alto preço. Por mais que as trevas
em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Abra sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do verso 19, parte do sermão de Pedro, depois do Pentecoste. Atos 2, 19. A partir daí, leremos até o verso 28. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração, a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Todos juntos, versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque nesta manhã nos achamos aqui neste lugar, e em culto podemos a Ti celebrar, mas também podemos participar desse sacramento, desse meio de graça. Nós louvamos porque o Senhor não nos excluiu dele. Não somos intrusos à mesa do Senhor. Somos filhos que participam do alimento, que comem à mesa e que estão debaixo da tua provisão, da provisão da tua salvação. Abençoa agora o pão e o vinho, Senhor. Que ao tomarmos esses elementos, o façamos com singeleza de coração, entendendo que eles foram retirados do uso comum para nesta manhã, dispostos aqui à mesa, serem não apenas símbolo do teu corpo e do teu sangue, mas trazerem para a nossa mente, para o nosso coração, a verdade espiritual que está por detrás deles. E assim podemos espiritualmente comer do corpo e beber do sangue de Jesus nesta manhã. Fortalece-nos. Para tanto, abençoa esses elementos e essa ministração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Esse texto que lemos aqui de Atos 2 é maravilhoso. Deus tem realizado prodígios nos céus, mas Ele não deixou esses prodígios apenas lá, realiza aqui na terra. E o maior deles foi a vinda do seu Filho Jesus Cristo. Como diz Pedro aqui, na presciência e sabedoria de Deus, por Ele mesmo determinado, ser entregue por causa dos nossos pecados, à morte, sendo crucificado. Mas a morte não pôde retê-lo. Os grilhões da morte não conseguiram segurá-lo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos e vivo está. E diz o texto aqui que lemos nesta manhã, que o Senhor fez isto
para que eu e você pudéssemos conhecer os caminhos da vida. O Senhor fez isso para que eu e você pudéssemos ser cheios de alegria, a alegria da salvação. E o Senhor fez isso para que pudéssemos ter alegria na sua presença. Então, o comer do pão e beber do cálice é mais do que um rito cerimonial da celebração do sacramento. É a alegria no coração de saber que Jesus morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, foi assunto aos céus e um dia voltará em glória para nos levar com Ele. Então, nesta manhã, todos os que estão aqui presentes, que estão em plena comunhão com a sua igreja, desde que seja uma igreja genuinamente evangélica, cristã, que não estão sob disciplina, podem tomar do pão e beber do cálice. Faça isso com muita alegria no seu coração. A Bíblia nos diz que Jesus, naquela noite, quando traído, após haver orado com seus discípulos ali no cenáculo, quando reunido para a instituição desse sacramento, tomou o pão e disse: "Este é o meu corpo que é oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que dele comerdes." Assim então, façamos todos nesta hora e comamos do pão. De cruz erigi, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim.
Amém. Fique de pé, meu irmão. 1 Coríntios 11, 26, você já sabe o que está escrito ali, né? Quanto à instrução da ceia do Senhor. Mas para não ser algo automatizado, você vai ler comigo. Para não ficar uma coisa mecânica. As letras das Sagradas Escrituras é que devem falar. Nos diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A igreja fala, amém. Até que ele venha, a igreja diz, maravilha. Que seja assim, queridos, amém? Nós vamos encerrar orando ao Senhor, e depois da bênção, eu quero pedir a Jamile que vem aqui. Eu não falei com ela, mas nós vamos sair cantando com ela, entoando nos hinos, tá bom? Vamos então orar. Eu quero colocar nessa oração Eujácio, que estará cirurgiando-se na quarta-feira, né? E vamos orar então pela vida dele. Ele pede oração. Ó Deus, obrigado, Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por esses momentos sublimes para a nossa alma, Senhor. Louvamos porque hoje é o dia do Senhor, o dia em que nós nos regozijamos e nele nos alegramos, como vimos ao abrir os trabalhos desse dia. Louvado, ó Deus, seja o teu santo nome, porque nos permite subir à tua casa. Ó Deus, nos permite ter esse tempo reunidos para estudar a tua palavra, para pensar nas tuas coisas, para refletir sobre nossa vida, a nossa existência, para reanimar o nosso coração, a nossa mente, e para desfrutarmos da tua doce presença, Senhor. Pelo privilégio que temos de tomar do pão e beber do cálice, participando da tua mesa. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos na tua paz e abençoa-nos, ó Deus, durante as atividades desse dia, no culto logo mais à noite. E abençoa o teu povo nessa semana, nos seus afazeres, nas suas lides. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos. Especialmente pedimos por aqueles que estão se recuperando de cirurgia, como a tua serva Margarete.
por aqueles que estão enfermos, que não puderam aqui se encontrarem, por Eujácio, que estará submetendo a uma cirurgia quarta-feira. Ó Deus, que a tua boa mão abençoe os teus filhos. É a nossa oração, pedindo que nos leve aos nossos lares e nos traga logo mais à noite com muita alegria para celebrar ao Senhor com todo o nosso ser. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E que agora a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, Igreja do Senhor, povo de Deus aqui reunido nesta manhã, hoje e sempre.